O RB Notícias está começando. O medo é um sentimento inerente ao ser humano e imprescindível para a preservação da espécie. Na medida certa, ele é saudável para o equilíbrio moral e emocional do homem. Existem 3 tipos de medo: o social, outro que preserva a saúde física e aquele que procura enfrentar situações de perigo. O terapeuta Mário Salomão é o entrevistado de hoje no RB Notícias. Mário, é um prazer ter um terapeuta da sua qualidade e, acima de tudo, um amigo aqui no meu programa. Mário, tudo bem? Tudo bem, tranquilo? Prazer também, muito grato por essa oportunidade. Não por isso, querido. Mário, você há pouquíssimo tempo, você fez uma palestra na Livraria Cultura, né, do Casa Parque, por sinal que a livraria é fantástica, né? É. E você fez uma palestra sobre a estrutura do medo. Sim. Me explica esse tema da palestra. O tema, a estrutura do medo, é, vamos dizer assim, uma maneira didática de explicar como é que o medo acontece e aonde, vamos dizer assim, didaticamente, aonde ele se aloja no corpo humano, né? Uhum. Então, a estrutura do medo. Geralmente, como você mesmo disse, o medo dentro de uma dosagem saudável, ele nos mantém, ele é de fundamental importância, né? Tanto moralmente como fisicamente. Porque agora, o medo, me explica uma coisa. Nós fizemos, certa vez, um curso, né? Podemos falar de um curso que, na realidade, era uma terapia, mas que era o Eneagrama. Sim. E o Eneagrama, ele dividia as características egóicas em 9 tipos. Certo. Não é o caso dessa tua palestra, né? Porque nós tínhamos lá no Eneagrama, eu me lembro que era a ira, o orgulho, a vaidade, o medo, a avareza, a inveja, a luxúria, a mentira. A gula e a preguiça. A gula e a preguiça, que são os pecados capitais com mais 2 incluídos aí. Não é? Não é esse o caso, né, quando você fala da estrutura do medo, porque me parece que esse medo que você quer demonstrar para aqueles que se interessam pelo tema é um medo que está presente em todos os egos, em todos os seres humanos. Tem os dois lados. O que você está falando aí tem razão, mas o outro, de estar presente também tem. Porque a base, vamos dizer assim, das carências humanas é o medo de estar só, o medo da rejeição. Né? Esse é o medo social? É o medo social. E também tem o medo de não ser amado? E não ser aceito, não ser amado. E também tem o medo em relação à nossa preservação física. Porque a gente é muito sensível. Claro. Aqui, por exemplo, nós estamos muito bem, a gente se sente bem. Mas em situação de perigo, é muito raro alguém que tem um limite que não tem o limite do medo, né? Muito raro. Claro. Depende da pressão. Agora, quanto à estrutura que você disse, geralmente tem uma origem. E pelos nossos estudos, inclusive pelo estudo do Eneagrama, a principal origem está na fase da infância, onde a criança não teve, vamos dizer assim, uma sustentação adequada a nível emocional, e ou excesso ou falta. E vamos dizer assim, uma criança que teve uma criação que teve falta. Então ela sente a insegurança, ela quer aquilo que ela não teve. Já aquela que teve um excesso, um autoritarismo excessivo. Que não tem limites. Posso falar disso? Claro. Então, vamos dizer assim, uma criança que teve um autoritarismo excessivo. O pai sempre dizia para a criança: menino, você está errado, não faça isso. O pai para a criança funciona como um Deus, o pai e a mãe. Certo. Eu lembro quando eu era menino, a imagem do meu pai era assim, um Deus para mim. Um homem enorme. Ninguém fala de Deus, ainda quando antes de você entender as coisas, é Deus, você está vendo, é o pai e a mãe, né? Claro. E se ele diz para o menino que está errado, acredita, não faça, não, é muito não, ele acredita que ele está errado. Verdade. Ele vai se sentir inseguro, dúvida, ele chega a acreditar, então ele tem dúvida de si mesmo. E tudo que ele faz na vida, como ele tem dúvidas, qualquer errozinho que ele comete na concepção dele, ele se culpa. Não sei se você lembra do Eneagrama, falava do medo, o medo, a dúvida e a culpa, andam juntos, né? Então daí ele se torna uma pessoa insegura perante ao mundo. Outra situação, por exemplo, também, tem uma faixa de idade, que é na faixa dos 2 anos, que é a época da criança se machucar. Não é machucar demais, é esbarrar imóvel, criar roxinho na perna. Tombo, né? E às vezes, muito cuidado demais, o menino não aprende, chega na vida. Então esse medo, a tendência dele da estrutura é se instalar, ele sente o medo, a nível de sentimento. Mas como é muito desagradável, ele se sente inseguro perante a ele, perante os coleguinhas, perante ao mundo, ele puxa inconscientemente para o
para o racional. Então a tendência do medroso é ser muito racional, crítico. Ele tenta comandar por aqui. O sentimento pode ser muito forte, mas o comando é aqui. Ele tenta controlar o medo sendo sempre racionalmente. Sendo uma pessoa mais intelectual. Então, se eu tenho medo, estou aqui, tenho medo, eu jogo para cá e aqui eu estou tentando me segurar, né? Porque começa a brigar consigo mesmo, né? Não há por que ter medo, né? Isso não é uma coisa racional e começa a criar todos esses mecanismos de defesa. Certeza. Agora, vamos falar então, porque é muito mais fácil a gente partir do normal para depois aquilo que extrapola. Certo. O que você diria como terapeuta, o que é normal em termos de medo? É esse medo esses 3 tipos de medo que nós falamos? É o medo de não ser amado, é o medo aquele medo que faz você se preservar, né? Se preservar fisicamente, a preservação da própria espécie, e aquele também que te ajuda a enfrentar situações de perigo. Isso em doses certas não cria nenhum problema para o ser humano. Não, mas é muito raro alguém que tem isso em dose certa, né? Porque, vamos dizer, você perguntou... Todos nós temos um desequilíbrio nesse ponto? Rapaz, eu não conheço alguém que eu possa dizer que... Às vezes a gente conhece algumas raras pessoas que você sente, assim, que já tem uma maturidade emocional. Mas, assim, perante uma prova de situação, eu já vi pessoa assim, numa situação onde havia uma pessoa com a arma na mão, uma pessoa friamente esperar o momento certo, e não era uma pessoa que sabia briga, nada disso, e conseguiu dominar a outra pessoa para salvar um monte de gente que estava ali. Eu vi uma situação dessa, eu creio que aquela pessoa estava com medo, mas ele teve equilíbrio e suficiente. Soube dominar o medo, na medida certa. Ele soube agir. Mas assim, o que eu considero normal? Normal, assim, é claro, você vai subir uma favela no Rio de Janeiro à noite e fica com medo. Acho normal você ter esse medo. Aí não é medo, aí é suicídio, né? Aí já está apelando para a ignorância. Você pega seu carro, passa 160 numa curva, se você sente um medo antes de chegar no 160, é saudável. Claro. Aquele medo, passei do limite. É o que vai te permitir até fazer essa curva 160, né? Não sei, né? Aí já é uma habilidade da coragem do do indivíduo, né? É verdade. Mas, assim, o moral também, né? Um pouco de medo de a gente queimar o filme, um pouco é normal, um pouco é normal, a gente é humano, um pouco de medo é normal. Agora, eu fico com medo, você tem uma oportunidade dessa. Falar aqui para centenas, milhares de pessoas. Aí o medo, não vou. Aí já passou do limite, eu vou tão pouco. Aí eu sinto, eu sou uma pessoa que eu tenho esse trabalho, eu sou o principal objeto de estudo desse trabalho. Eu vim trabalhando comigo, por isso que eu me interessei por isso. Mas por quê? O medo, em determinado momento da tua vida, chegou a te incomodar? Claro, eu não conseguia falar em público, eu tinha medo dessas coisas, porque eu também tive essa base de criação antiga mineira, né? Forte. Pais rígidos. Meu pai, na velhice, ele ficou uma pessoa muito mansa, mas na infância era rígido. E eu era muito tímido. E eu vi vencendo isso, enfrentando. Tem uma outra maneira de vencer, enfrentando também. Aparece a oportunidade. Agora, nós já conversamos e você, uma certa vez, você me explicou o seguinte. Existem pessoas que são extremamente... aquele que é extremamente medroso, né? Existem pessoas que têm tanto medo, que elas atacam, ferem o outro com medo de sofrer. Então, elas se antecipam a qualquer coisa. Você está falando de contrafobismo? Geralmente é o perfil daquele que é um assassino. Isso grotescamente falando, grosseiramente falando. Ou aquele que se torna uma pessoa muito agressiva. Isso é muito normal. Eu comecei a reparar nisso nesses meninos que praticam jiu-jitsu, né? Você percebe claramente, depois que a gente começa a prestar atenção nessas características, muitos daqueles meninos que fazem jiu-jitsu, que dizem que gostam de luta, são personalidades extremamente medrosas. No íntimo, No íntimo, são homens extremamente medrosos. E que aprendem a lutar por medo. Porque tem medo enorme. Então, ele, antes de sofrer qualquer agressão, ele já está agredindo. Claro. Antes que ele apanhe, ele já está batendo. Antes que alguém o desafie, ele já está desafiando. Aliás, a postura é o tempo todo isso, né? É agressiva, né? É aquela postura o tempo todo desafiadora. Uma vez, eu me lembro que eu estava passeando até em Copacabana, tinha ido lá visitar minha mãe, e eu estava passeando com a minha mulher e ela falou um negócio que eu chorei de rir. Nós vimos um rapaz daqueles que faz jiu-jitsu com um pitbull. E pitbull, geralmente, dependendo do dono, tem uma expressão muito agressiva, aquele cão. Só que ele tinha uma expressão muito mais agressiva que o dono. Ela falou assim, olha lá um pitbull passeando com o seu dono. Porque era.
né? Ele era muito mais agressivo que o cão. Parecia que o cão é que estava levando para passear. Eu tenho uma teoria interessante a respeito disso. Qual é? Às vezes, agora passou um pouco a onda do pitbull, né? Mas eu vi aquele cara forte puxando um pitbull, né? Com pneu, assim. Eu falava assim, parece que são dois irmãozinhos, né? Ele arrumou um irmãozinho que ele pode mandar no irmãozinho brigar e o irmãozinho não obedece, né? Obedece, né? Mas parece que são dois irmãozinhos. É a vingança, né? Talvez o pai dele tenha mandado tanto nele, né? Feito ele obedecer tanto que ele falou assim, agora eu vou me vingar no cachorro. No né? cachorro. Isso que você falou é interessante, que tem essa questão mesmo de uma agressividade, né? A pessoa tem tanto medo, mas ela tem capacidade de agredir. Então, até nós estudamos lá no Enneagrama também, me lembrei agora, tem o medo preservacional, que é um medo medroso, que é aquele tipo um ratinho, né? Que ele corre para a toquinha dele, para o buraquinho dele. E tem o medo que, não sei se você lembra, o contrafóbico. O contrafóbico. Que ele tem medo, mas é o tipo um gato ou um tigre, vamos dizer assim. Ele está com medo, mas ele não acua, né? Se ele ficar acuado, é um perigo, ele ataca. E realmente esse tipo pode se O tornar... gato faz muito isso. O gato né? faz. E é melhor não atacar naquela hora, ele é perigoso, né? Porque Mas o ele tá gato com é medo. impressionante. Ele fica acuado, ele está ali arrepiado de medo, mas o contra-ataque do gato, do felino, é uma coisa assustadora. Né? Ele destrói o outro. O beija-flor também, não sei se você sabe, um beija-flor, se o gavião atacar o ninho do beija-flor para comer os ovinhos ou os filhotes, o beija-flor vence a luta. É mesmo? Vence, ele fica tão bravo que ele ataca o gavião que não sobra, não tem condição do gavião. Não sabia disso. Né? Isso é verdade. Impressionante isso. Né? Tem uma outra coisa também, porque esse tipo de gente parece corajoso, mas o que você falou, geralmente ele está sempre armado, né? Agressivo, e não é por essa nossa linha de estudo, a verdadeira coragem não é isso. Né? A verdadeira coragem é... Até porque não existe... Vê se é uma postura... eu me pergunto, como é que pode ser uma postura normal se você está simplesmente passeando na rua e não é nenhum lugar perigoso, você está num shopping. Está lá no Pier 21, né, onde só tem garotos, só tem menino, menina, meninos bonitos, meninas. Ali vai tomar um sorvete. Por que você vai chegar no Pier 21 com um cara fechado e braços abertos? É uma postura insana. Não há por que você ter uma postura dessa de agressividade. Não tem necessidade, né? Pelo contrário, você está ali passeando, você está largado, você está passeando, tá andando com calma, batendo papo com seu amigo ou com a sua namorada, né, trocando beijos e tal, tá ali, vai tomar um sorvete, tomar um chopp, mas Me deu vontade de ir pra lá agora. Tinha vontade agora lá. Desse jeito aí. É bom, bater um papo, ver umas meninas bonitas. Claro. E você vê essas figuras o tempo todo armados, né? Como se fossem para um ringue, entrar num ringue. E mesmo quando eles têm alguma atitude de enfrentar, às vezes tem famas, né, que são corajosos, podem ser que são até para aquela situação ali. Mas no íntimo tem um medo muito grande, inclusive, de entrar em contato com a sua própria fraqueza, a sua própria fragilidade, né? Tem até isso que incomoda mais quem sente tanto medo? Um dos incômodos pode ser esse, né? Porque o medroso, geralmente, ele não quer admitir nem para si próprio. Que tem medo. Um dos grandes passos para a terapia é admitir que tem medo mesmo. Até porque todo ser inteligente, racional e normal tem que ter medo. Tem que ter medo. Não é aquilo que você falou, você vai subir uma favela no Rio de Janeiro, você não vai ter medo? Claro, você vai ter medo. Claro. O sujeito aponta uma arma na sua cabeça. Deus que livre, é muito medo. Claro que você vai ter medo. Você está num carro onde um irresponsável está querendo entrar numa curva a 160 km, você tem que ter medo. Claro. Você não quer morrer. De jeito nenhum. A não ser que você seja um psicopata ou um suicida. Acho que não. Não é? Não é verdade? É verdade. Quer dizer, é inclusive uma atitude corajosa você admitir que tem medo.